Se você sente que precisa fazer alguma coisa toda vez que o seu bebê acorda, reclama ou resiste ao sono, esse vídeo é para você. Porque nem todo problema de sono é de fato um problema que precisa ser consertado. Eu sou Marina Friend, especialista em sono infantil. E aqui no canal a gente aprende a entender a linguagem do sono do bebê antes de tentar intervir. No vídeo anterior, eu falei sobre a linguagem do sono infantil, sobre como o sono é uma forma de comunicação. Hoje eu quero dar um passo além e falar sobre algo que gera muita ansiedade nas famílias. A ideia de que todo sinal do bebê exige uma intervenção. Existe uma lógica muito presente quando falamos de sono infantil. A lógica do conserto. O bebê acorda, algo está errado. O bebê reclama, precisa corrigir. O bebê resiste ao sono, temos que agir rápido. Essa lógica coloca o adulto no controle, mas tira o bebê da conversa. Quando a gente intervém o tempo todo sem interpretar, a resposta deixa de ser consciente e vira reflexo. Intervenção sem leitura muitas vezes não resolve, ela confunde. Porque a resposta não conversa com a necessidade real daquele bebê naquele momento. Um bebê pode acordar à noite por muitos motivos, mas nem todo despertar significa que algo precisa ser ajustado. Às vezes, o bebê desperta entre um ciclo de sono ou outro. Ele pode ficar tranquilo no berço, se movimentar, olhar ao redor, falar um pouquinho, levantar e sentar, e se tiver oportunidade, retornar ao sono sozinho e de forma calma. Em outros momentos, o despertar pode vir acompanhado de um incômodo. Às vezes o bebê está desconfortável na cama, na posição, ou sente algum desconforto físico. Nesses casos, ele não precisa necessariamente que você corra e o amamente, por exemplo, ou sequer tire do berço. Ele apenas precisa de um pequeno ajuste que alivia aquele desconforto e permite que ele retorne ao sono. Há também um despertar que pode acontecer por angústia da separação, por um pedido de proximidade. Isso não sinaliza que algo está errado, apenas que o bebê está precisando de mais momentos de conexão durante o dia, em algumas fases, também durante a noite. Nada disso significa que algo está errado. São leituras diferentes para necessidades diferentes. E muitas vezes são apenas fases. E fases passam. Quando tentamos controlar cada detalhe do sono, a gente corre o risco de não escutar. Mais controle não significa mais segurança. Muitas vezes significa mais ruído e menos leitura do bebê. Quando a gente troca o impulso de intervir pela intenção de interpretar, a gente começa a perguntar: isso é um pedido de ajuda ou um processo natural de desenvolvimento? Meu bebê precisa de algo agora ou de tempo para amadurecer? Essa intervenção é para ele ou para aliviar a minha ansiedade? Essas perguntas mudam tudo. Mas presta atenção. Intervir menos não significa ignorar. E não significa deixar o bebê sem resposta. Significa intervir melhor. Significa responder quando há uma necessidade real e não apenas existe um desconforto no adulto. Quando a gente lê a linguagem do sono, a gente evita ajustes excessivos, mudanças constantes, técnicas aplicadas fora de contexto. E isso traz previsibilidade, segurança e mais tranquilidade para o bebê. Nem todo problema do sono pede uma solução. Alguns pedem compreensão. E aqui a gente troca o controle por leitura, pressa por consciência. Isso não significa deixar o bebê desassistido, não significa não responder ao choro e não significa que ajustes não sejam importantes. Significa que toda intervenção precisa ter um porquê, um momento e um sentido para aquele bebê e para aquela família. Se você sente que está sempre tentando consertar o sono do seu bebê, talvez não falte esforço, talvez falte pausa. Aqui no canal eu te ajudo a desacelerar, observar e entender o que o sono está comunicando antes de tentar mudar. Se esse olhar faz sentido para você, fica por aqui. Esse espaço é para famílias que querem ter menos controle e mais conexão.